Olá pessoal, hoje vamos falar sobre fake news e como denunciá-las nas principais redes sociais, no Facebook e Instagram, no Twitter e no sistema Google, que também incorpora o YouTube. Para trabalhar esse conceito, eu separei essa análise em 3 períodos. Primeiro, a partir de 1995, com a seção 230 do Ato de Decência na Comunicação dos Estados Unidos, até as eleições de 2016, também nos Estados Unidos. Depois, a partir do escândalo da Cambridge Analytica, até o Covid-19. E depois, a partir do pós-Covid-19. Por que eu inicio isso em 1995? Porque a seção 230 do Ato de Decência de Comunicação dos Estados Unidos foi a primeira tentativa de regulamentar publicadores, produtores de conteúdo e serviços na internet. Esse ato diz que há uma diferença fundamental entre um publicador de conteúdo e um serviço de internet que traz conteúdo de alguém. Essa é uma diferença de responsabilização. Se ele é um publicador, ele é responsável pelo que ele publica, como as leis de regulamentação de imprensa dos Estados Unidos responsabilizam eles. Mas se ele apenas fornece um serviço na internet e esse serviço, por algum motivo, traz conteúdo, ele não necessariamente é responsabilizado como um publicador. É o caso, por exemplo, do Mercado Livre. Alguém no Mercado Livre vendeu um produto falsificado ou quebrado, ou que não funciona. O Mercado Livre não é responsável por isso. Por que eu cito isso? Porque as redes sociais, o Facebook, o Google, o Twitter e o YouTube também, do sistema Google, desde a sua concepção, usaram essa lei para se separar de produtores de conteúdo, de publicadores. Eles alegam que eles não são responsáveis, por exemplo, o YouTube não é responsável por um vídeo que é colocado na sua plataforma, porque ele usa essa lei para dizer que ele apenas fornece um serviço de internet e que um produtor de conteúdo utiliza esse serviço. E é aquele produtor do conteúdo que é responsável pelo conteúdo publicado lá. Eu termino essa primeira periodização em 2016, nas eleições dos Estados Unidos, quando a campanha de um dos concorrentes à eleição se valeu de diversas maneiras de burlar esse sistema e os sistemas e os algoritmos criados por essas redes sociais para divulgar em massa notícias falsas, as chamadas fake news, que prejudicassem os seus oponentes e fossem boas para as suas campanhas. Foi em 2016 que primeiro, então, a gente tem uma luz lançada sobre o termo fake news, e ele se torna um termo utilizado por todo mundo. É a partir do escândalo da Cambridge Analytica, onde se descobre que empresas de informação estavam recolhendo informação privada dessas redes sociais para construir perfis de públicos-alvos que poderiam ser alvo de propaganda dentro dessas plataformas. Antes de 2016 e antes desse escândalo, todas essas redes sociais partiam do pressuposto de que elas não tinham responsabilização nenhuma sobre o conteúdo que era circulado nas suas redes. E era o Mark Zuckerberg, CEO do Facebook, alegava até então que a função do Facebook era apenas construir ferramentas e dar essas ferramentas gratuitamente para as pessoas trabalharem elas como elas bem quisessem, né? Eles não se viam nem um pouco responsabilizados ou nem que eles deveriam pensar sobre a responsabilização delas em como suas redes sociais funcionavam. Pois bem, é a partir desse escândalo da Cambridge Analytica e após a eleição de 2016, começa a se discutir mais intensamente qual é a responsabilização dessas redes sociais na divulgação de informação falsa. Mas ainda assim, entre 2016 e até agora o início do Covid de 2019, essa discussão era basicamente uma discussão política. O CEO do Facebook, Mark Zuckerberg, em audiência no Senado americano, até começa a apontar alguma responsabilização que a rede deveria tomar, mas essencialmente não quer se intrometer em grandes discussões políticas, quem está certo, quem está errado,
qual tipo de informação política pode ou não pode circular dentro do Facebook. Ele alega que existe uma ambiguidade muito grande entre o tipo de informação que é divulgado politicamente nas suas redes para que ele tomasse essa responsabilização para si. Eu acho que existe uma grande diferença entre esse período, de 2016 até agora, e nesse pós-Covid-19, não é mais possível essas redes sociais simplesmente dizerem que não tem responsabilização nenhuma pelas informações e as informações falsas que circulam nas suas redes. Por um motivo muito simples. Pela primeira vez, nós vemos que a informação falsa pode ser letal. A desinformação pode gerar mais mortes devido ao vírus. Eu acho que isso obrigou esses CEOs de cada uma dessas redes a oferecerem respostas mais sólidas sobre o fake news. O Facebook inicia isso banindo alguns grupos nas suas redes que propagavam fake news e cria etiquetas de informação para publicações que são públicas ou páginas. O Twitter também começa a tomar uma instância mais proativa de criar etiquetas grandes dizendo que um tweet pode trazer informações incorretas ou errôneas ou propositalmente erradas. O Google ainda está um pouco atrás. Ele ainda não criou nenhum sistema proativo para dar uma controlada na questão dos fake news. No entanto, todas essas redes têm sistemas de denúncia. Mesmo que esse sistema de denúncias é um pouco incipiente e ainda não fala claramente fake news. Ele dá outros caminhos para isso. Ele oferece outros caminhos que não seja só clicar e falar, denunciar essa publicação por fake news. No entanto, todas essas plataformas publicaram em seus blogs que estão buscando coibir fake news e que querem que a gente denuncie o que a gente vê de fake news. Portanto, nesse curso aqui, nós vamos ver cada rede e como cada rede se posicionou sobre o assunto e como cada rede construiu um caminho para fazer essa denúncia. Nós vamos falar sobre o Facebook, depois o Twitter, depois o Google.